Me dirigir a você e saudá-lo com a paz do Senhor é para mim um prazer muito grande. Eu estou aqui para recomendar o nosso ministro, o evangelista Natalino das Neves, membro da Convenção do Paraná e da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, e que faz o comentário semanal das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Caro professor, eu recomendo, assista com atenção a aula desta semana. Veja aí que preciosidade e tenha uma boa aula no próximo domingo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida e que nesse momento você se encontre em um momento de felicidade, de alegria, é o meu desejo. Estamos aqui nesse projeto, a EBD na Web TV, um projeto da Igreja Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, presidida pelo pastor Ivaldo Teodoro da Silva, que também é o nosso presidente da Convenção do Estado, da CIEDEP, Convenção das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Paraná. E conforme já mencionado em vídeos anteriores, o objetivo desse projeto é auxiliar os professores na elaboração das suas aulas, bem como também trazer subsídios com os temas principais das lições para que os alunos e as alunas da Escola Dominical possam estudar previamente a lição da Escola Dominical e levar já para a Escola Dominical algumas perguntas feitas, que com isso vai auxiliar também no crescimento da Escola Dominical. Uma vez que os alunos estão aprofundando mais, e os professores também, a tendência é cada vez exigir mais dos professores e haver um crescimento tanto dos alunos como também dos professores. E o terceiro objetivo é alcançar as pessoas que ainda não são alunos da Escola Dominical, mas ao ver o vídeo, ao ver os comentários, se inteirar dos assuntos que estão sendo tratados nas lições da Escola Dominical e ter o desejo de participar da Escola Dominical e também participar junto com os irmãos. Esse, então, é o terceiro objetivo. Nós já tivemos aí 6 lições desse trimestre, das lições bíblicas da CPAD, e agora nós vamos comentar a 7ª lição, a vinha de Nabote. Antes de iniciar o comentário da lição, conforme já mencionado e também que nós já vemos fazendo isso nos vídeos anteriores, nós estaremos tratando de algumas orientações didáticas. Nós já comentamos sobre a questão da leitura da revista, que as pessoas não devem fazer, o professor não deve fazer a leitura da revista na escola dominical, mas sim trazer os pontos principais de cada tópico. Até alguns comentários, aproveitando para agradecer as pessoas que estão participando, fazendo seus comentários, dando as suas sugestões. Uma pessoa questionou, dizendo, então para que a revista se não pode ler? Você deve ler a revista em casa. E o professor lê a revista, traz os pontos principais de cada tópico, não precisa ficar lendo durante a exposição da aula, que toma um tempo significativo, mas traga o que é essencial. E isso não impede a pessoa ter a revista, ela pode estudar em casa, traga os pontos e então na escola dominical, na aula propriamente dita, trata só daquilo que realmente é necessário e é essencial. Também comentamos sobre a questão das partes de um estudo, das partes de uma mensagem, de uma pregação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, sobre a questão do tempo a ser utilizado. Comentamos que na introdução o sugerido é que você use 5% do tempo que você tem, na conclusão 10% e a diferença, 85%, você utiliza no desenvolvimento. Isso é uma sugestão dentro daquilo que considera-se ideal, né? Até um dos comentários também, nas aulas que eu comentei isso, eu disse que sobrava 75%, né? Mas na realidade 85%. O importante é que você trabalhe com 5% na introdução, 10% na conclusão e que a parte principal, o desenvolvimento, trabalhe com a diferença, o restante. Então são tempos aproximados para uma boa aula. E com isso, faça isso e você verá que vai melhorar significativamente se você já não tem esse procedimento, né? Muitas pessoas já conhecem essas orientações e já têm feito isso também. Então nós só temos a ganhar se nós assim fizermos. E hoje a orientação para vocês hoje é sobre a questão do título. O título e o desenvolvimento, né? Tem que responder ao título, as partes do estudo e da mensagem. Um exemplo bem prático foi a lição de hoje. Ela tem o título A Vinha de Nabote, mas o seu desenvolvimento, os tópicos, objetivo da cobiça, as causas da cobiça e o fruto da cobiça. E as consequências da cobiça.
Aonde está a cobiça no título? O ideal é que você tenha um título e que os tópicos da lição respondam a esse título. Então, é ideal que, já que cobiça está aparecendo em todos os tópicos, que no tema também tivesse a palavra cobiça, né? Então, nós vemos que essa é a palavra essencial desta lição. Então, nós vemos que a própria lição não faz desta maneira, mas você, como professor, deve ficar atento para isso, elaborar os seus estudos, nas suas mensagens e assim por diante. Então, eu vou seguir o que está aqui na revista para você acompanhar e fazer aí na sua aula também. Eu digo, se eu fosse escrever essa revista, mudaria esse título. Mas vamos lá, então, para o título, A Vinha de Nabote. O texto áureo dessa lição diz assim, baseado em Gálatas 6 e 7, uma citação de Gálatas 6 e 7, diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. É a lei da semeadura, tão conhecida, né? Então as pessoas, quando elas fazem o bem, ela vai colher o bem, o mal vai colher o mal. Isso aqui chamando a atenção para a atitude de Acabe e de Jezabel, que agiram impiamente, injustamente e tiveram também como consequência uma disciplina, ou seja, na realidade eles acabaram falecendo por causa da sua atitude. A verdade prática diz: a trama orquestrada pela rainha Jezabel e o rei Acabe contra Nabote demonstra quão danoso é render-se aos desejos da cobiça e de uma satisfação pessoal. Então, a verdade prática nos chama a atenção para essa questão da trama orquestrada que está alinhado com o texto áureo, em que as pessoas, quando buscam atender os seus desejos, né, a cobiça e os seus desejos pessoais, sem olhar para a coletividade, mas sim no sentido pessoal, sempre traz consigo consequências maléficas. E a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis 21, do verso 1 ao 5, e o verso 15 e o verso 16. Na realidade, esse texto da leitura bíblica trata da narrativa da proposta que Acabe faz de compra da vinha de Nabote, né? E que esse, por ser uma herança, ele recusa vender e depois, na sequência, quando Acabe está triste e Jezabel vê nessa situação, perguntando, então ela propõe uma trama para tomar essa vinha de Nabote e de forma ilícita, né? Nós vamos trabalhar isso nessa lição para que ele possa tirar a vida de Nabote e entregar a vinha para Acabe para transformá-la em uma horta e atender o seu desejo pessoal, o seu capricho pessoal. Então, introduzindo agora a lição mesmo, propriamente dita, nós vemos que um mal puxa outro, né? Acabe, ele vai de mal a pior. Nós já vimos nas lições anteriores qual era o procedimento de Acabe e a influência que ele havia recebido da sua mulher Jezabel e como ele vinha procedendo ao longo do tempo. E aqui nós vemos que ele faz algo, ou é cúmplice, ou é condizente com um procedimento para tomar vantagem, algo que, para um líder, é algo muito vergonhoso, né? E pela cobiça e capricho pessoal, Acabe e sua esposa planejam a morte de um inocente. Então, nós vemos que, por causa de um desejo pessoal, nós vamos ver ao longo da lição que Acabe e Jezabel acabam tirando a vida de uma pessoa inocente. Mas Deus manifesta a sua justiça e toma a causa do inocente, do oprimido. Ao longo da Bíblia nós vemos que Deus sempre age desta maneira. Deus é o Deus dos oprimidos. Ele vem em causa do inocente. Ainda que pareça que a justiça de Deus demora aos nossos olhos, Deus está no controle de todas as coisas e está observando e acompanhando todas as coisas. Então, o primeiro tópico da lição, o objeto da cobiça. Qual era o objeto da cobiça, né? Então, o primeiro item do primeiro tópico diz o direito à propriedade no Antigo Testamento. Então, o objeto da cobiça, na realidade, era uma propriedade da família de Nabote, era uma herança recebida. E por que Nabote, então, ele não aceitou a proposta de Acabe, né? O Acabe, na realidade, não quis tomá-la, fez uma proposta de compra para que ele transformasse ali a herança de Nabote em uma horta pessoal. Mas Nabote não aceitou. Por quê? Porque, segundo a lei, ele estava observando a lei, ou estava observando
o que entendiam como a Escritura é a palavra de Deus, a orientação divina ou a ordem divina. Não era por um capricho pessoal de Nabote, mas porque ele era fiel à palavra, à Escritura, à palavra de Deus, que prevê. Nós vemos lá em Levítico 25 e 23, Números 26 e 56, 34, verso 7, Deuteronômio 25, 23 a 34, 1 Crônicas 29 e 15, e outras citações que eu deixo aqui. E aqueles que já são ouvintes, costumeiros nossos, já sabem que também, além do vídeo, eu deixo disponível para você os slides que eu estou utilizando aqui para fazer essa preleção ou esse comentário dessa lição. Então você terá acesso a essas citações que aqui estão. Então, segundo a lei, a terra pertencia a Yahvé, e os israelitas e as tribos, eles tinham somente o direito de exploração da terra, que estava sobre o domínio ou a posse deles. É assim, como se a terra não fosse deles, era como se Deus estivesse cedendo a eles para que eles cuidassem da terra, mas não poderiam negociar e vender de uma tribo para outra, mas era uma herança que tinha que ficar entre famílias. Somente em caso extremo, de uma extrema pobreza, é que eles poderiam vender. Isso está lá em Ruth 4, 1 a 12, Jeremias 32, 6 a 9, nós podemos ver essa resolução, que somente em caso extremo pobreza eles poderiam vender. Mas eles tinham direito de resgatar aquela propriedade que eles haviam vendido em extrema pobreza. Ou se não, no ano do jubileu, quando eles poderiam ter de volta a sua propriedade. Então era uma lei de proteção para a terra e também para a família, que Nabote observava muito bem, mesmo diante da situação que nós conhecemos, que nós já vimos, principalmente na primeira lição, da apostasia que havia em Israel. Nabote demonstra que ele tinha um respeito, uma obediência à palavra de Deus, e por isso ele não aceita a proposta de Acabe de vender a sua propriedade ou a sua herança. Isso é muito importante, então, ser enfatizado nesta lição. Poderia ele, talvez, até vender e tirar um bom preço, mas ele entendeu como principal obedecer a palavra de Deus, a orientação de Deus, e não vender a herança que era da sua família ou da sua tribo. E no segundo item do tópico 1, o objeto da cobiça, vem então a herança de Nabote. Então, Acabe cobiçou e fez uma proposta de compra da vinha de Nabote, mas este invoca a lei, que é o que nós vimos anteriormente. Isso está em 1 Reis 21 e 3, a qual até o monarca devia se sujeitar. Lá em 1 Samuel 10 e 25, está bem explícito que o próprio monarca, o rei, também estava sujeito à lei. Ele não tinha subterfúgio, ele não tinha privilégio no sentido de dizer a lei, eu não preciso obedecer, eu sou imune à lei. Não. A palavra diz que ele também deveria estar sujeito à lei, deveria obedecer a isso. Ele conhecia a lei, nem poderia propor isso, mas ele chegou a propor. Mas, quando Acabe recebe a recusa de Nabote, ele fica triste, aborrecido, né? Como diz o ditado, de biquinho. Mas a esposa, Jezabel, vendo isso, ele chega até ele e fala, mas o que é isso, Acabe? O que está acontecendo? Por que você está triste? Ele conta a história. Mas aí, então, a Jezabel planeja um jeitinho, né? Ele planeja um jeitinho de burlar a lei, em 1 Reis 21, 8 a 14. Ou seja, olha, você é rei, Acabe, você é rei, você manda aqui, é evidente que vem aí a influência da cultura dos fenícios, né? Da onde que ela vinha também, querendo desrespeitar a própria lei. Mas ela acaba influenciando Acabe, fazendo um plano para tomar, então, essa herança de Nabote, que nós vamos ver mais à frente. Aí vem a aplicação prática. Será que em nossos dias existem líderes que não aceitam o não e tentam maquiar ou burlar a lei? Então, aí vem a questão, tanto na área civil, como também na área religiosa. Não podemos também tirar isso de fora, que nós vemos que estava muito ligado nesse período, nessa época, dentro desse contexto, a questão do Estado e a religião era muito próximo, diferente do que nós vemos hoje. Mas nós vemos que muitos líderes, tanto na área civil, na área da sociedade comum, como também na área religiosa, muitas vezes as pessoas tentando burlar a lei. Então é um momento de nós chamarmos
os alunos, você que está nos ouvindo, você que é líder também, para você refletir um pouco se você não tem se você não tem tido esse procedimento ou está sendo tentado a fazer isso. Então, primeiro se deve obedecer à palavra de Deus, seguir a lei de Deus e também a lei da nossa nação. E a sinopse do tópico 1 diz assim: a cobiça transforma indivíduos comuns em criminosos, né? Então nós vimos aqui que na realidade não foi comuns, né? Foi os próprios monarcas e Jezabel, mas tanto faz, né? Indivíduos comuns ou pessoas considerados ilustres também podem se transformar em criminosos por causa da cobiça, o desejo desordenado. O segundo tópico da lição diz as causas da cobiça. As causas. Então, o que causou a cobiça em Acabe, né? Então, na realidade, nós vemos que em primeiro item, eu coloco aqui um item único, a ampliação da casa de campo de Acabe. Então, fazendo um resumo geral para que você possa entender. Na realidade, a causa da cobiça era essa, ele queria ampliar a sua casa. Ele tinha uma segunda residência em Jezreel, a casa de campo, que é onde está aqui todo o contexto que nós lemos. 1 Reis 18, 45 a 46. Era uma casa de campo do rei, para relaxar com a sua família e assim por diante. Mas ele vendo a vinha de Nabote, que era muito bonita, lhe chama a atenção e enche-lhe os olhos. Ele, sendo rei, tendo a sua casa privilegiada, muito melhor que a casa de Nabote, com certeza, ele olha, não muito satisfeito com o que tem, ele olha lá para a vinha de Nabote e ele fala, olha, não é que daria para mim uma boa horta para mim? Que eu poderia passar ali um momento comendo a fruta, talvez passeando com Jezabel, né? E ele olha para aquela vinha e fala, eu quero essa vinha, eu quero. É a questão das pessoas que não estão satisfeitas com o que tem. A gente tem essa tendência. Então é importante, é muito bom quando você deseja as coisas, tem, de certa forma, a ambição para crescer, buscar as coisas. Mas quando existe a ganância, uma ambição desordenada, que você não mede os meios para conseguir os fins, isso é prejudicial, é preocupante. O ser humano, por natureza, ele tem que buscar coisas melhores. Mas quando isso já traz um prejuízo maior, cuidado, né? Eu lembrei aqui de Davi, né? Pessoas insatisfeitas com o que tem, né? Nós vemos que Davi, o homem chamado homem segundo o coração de Deus, ele era o rei de Israel, tinha tantas coisas, tinha tantas mulheres, né, que nós conhecemos pela cultura da época, e ele então se passa a desejar, porque deixou de ir à guerra, desejar a mulher do outro. E vemos como Natã falou com ele e chamou a atenção, não estar satisfeito com o que tem. E vem aí a grande questão entre o ter e o ser. Coloco aqui uma questão ter versus ser. As pessoas geralmente têm valorizado muito essa questão do ter, em detrimento ao ser. Tem colocado muitas vezes objetos com um lugar muito mais importante, como prioridade, do que o próprio ser humano. E isso é lastimável, porque não tem dado valor às pessoas, às vezes o cargo, a posição, e às vezes as pessoas podem até... acaba até pisando nas outras pessoas, menosprezando, sendo injusto com as outras pessoas para defender os seus interesses pessoais, o seu ter, ou ter as coisas, ter a posição, ter o cargo, ter o objeto. E isso nós temos que lembrar que Deus está ciente de todas as coisas, está no controle e acompanha um Deus justo, né? Eu coloco aqui como aplicação prática, o que você tem valorizado? O que você tem colocado como primeiro lugar na sua vida? Você tem valorizado aquilo que você tem, ou você tem querido buscar mais, além daquilo que não é necessário? E o que tem tirado o seu sono? Provavelmente aquilo que você tem priorizado é aquilo que tem tirado o seu sono, muitas vezes, à noite. É uma coisa para você refletir um pouco. Você tem estado satisfeito com o que você tem? Tem buscado, mas de maneira sadia? São questões para você trabalhar, você que está me ouvindo e você que é professor, trabalhar com seus alunos. Então a sinopse desse tópico diz assim: Acabe desejou a propriedade de Nabote, pois queria ali construir uma horta. É o que nós já colocamos, né? Não estava satisfeito com o que tinha, queria tomar ou comprar de alguém que tinha um valor muito grande para ele como herança, e ele queria transformar em uma horta. O tópico 3 diz assim: o fruto da cobiça, né? Então, o primeiro fruto da cobiça aí foi o falso testemunho, que é colocado aí pelo autor da revista, né? O falso testemunho, como fruto dessa cobiça, ou seja, o desejo de ter aquela vinha
e vendo da impossibilidade normal, então eles passam a tramar, a fazer um plano, influenciado por Jezabel. Jezabel elabora um plano e envolve várias pessoas, inclusive os nobres. Nós vemos lá em 1 Reis 21, 7 a 8. Ela precisava do apoio de pessoas influentes, né? E como ela tinha influência também como rainha, esposa de Acabe, ela influencia esses nobres. Olha só, nobres que se dão a esse trabalho de agir, né, para cometer uma injustiça. Por quê? Para ter as benécias ou ter o favorecimento de quem está no poder. Tem muitas pessoas hoje que agem desta forma. É o momento de nós refletirmos e denunciarmos isso também. Pessoas que, para tirar vantagem, elas estão sempre ao lado de quem está no comando, mesmo que essa pessoa venha fazer coisas fora da lei, fora da direção de Deus. Se você é um homem ou mulher de Deus, você tem que priorizar primeiro a Deus. Você pode estar ao lado de quem está no poder, de quem está no comando, mas não pode perder a sua integridade, a sua fé a Deus, como Daniel, no momento em que ele viveu, nós vemos lá no livro de Daniel. Mesmo exercendo cargo importante ao lado de quem estava no poder, ele mantinha a sua integridade, não se vendiam para ter seus benefícios. Aqui nós vemos que até nobres, 1 Reis 21, 7 a 8, foram então envolvidos por Jezabel, cúmplices de falso testemunho contra o inocente. Eles então usam do que? Dizendo que ele blasfemou, né, contra Deus, incluindo com isso um ritual religioso, 1 Reis 21, 9 a 10. Ou seja, acusa Nabote de blasfêmia, que era passível de morte, para que ele fosse morto com a sua família e pudesse tomar a sua vinha, e também utilizam de um ritual religioso, de um jejum, né? Se colocando como comovidos com aquela atitude de Nabote, né? Uma pseudo-atitude de Nabote, que na realidade não existiu, ou seja, usando de mentira. E aqui entra também a Belial, né? As pessoas de Belial. Belial está muito ligado, lá em Juízes 19, 22, está ligado à questão, esse é chamado, esse Belial de vagabundos. Em 1 Samuel 2 e 12, esse povo é chamado de desonestos. 2 Crônica 13 e 7, de ociosos. 1 Reis 21 e 13, aqueles que acusam falsamente. Então são usados aqueles de Belial, né? Ou seja, pessoas que não têm caráter, que não têm moral, e sendo utilizado como instrumento também dessa acusação falsa, pessoas que se vendem, né? Pessoas que não tinham escrúpulos, numa linguagem assim, mais comum. Até a questão das filhas de Belial, em 1 Samuel 1,16 também, são chamadas no termo como vadias. São pessoas então consideradas sem escrúpulos, sem moral, sem caráter, e que são manipuladas para atender o interesse de quem está no poder. Então aqui nós vemos que um do fruto dessa cobiça então foi produzir um falso testemunho, uma acusação contra o inocente. Então nós vemos que isso muitas vezes acontece para atender os interesses das pessoas. As pessoas, aquele que está com o poder na mão de tomar a decisão, tem que tomar cuidado quando recebe algumas informações para saber se são verídicas, porque pessoas muitas vezes interessadas no poder, interessadas em ter alguma benécia, ele acaba fazendo ou contando mentiras ou induzindo uma inverdade para tirar as suas vantagens. Então quem vai tomar a decisão tem que estar bem ciente do que está fazendo para não cometer injustiça, né? Então nós vemos aí que o jejum exigia uma auto-humilhação, bem diferente dessa ritual religioso que estava sendo usado para prejudicar um inocente. Mas na verdade o jejum teria que ser um ato de auto-humilhação. Deus condena o jejum sem conversão, Jeremias 14, 12, Isaías 58, 3 a 5. Ou seja, muitas pessoas fazem o ritual, aqui nós vemos que o ritual foi feito por interesse, atendimento de interesse, então nós podemos explorar isso daqui também, que nós vemos muitas pessoas fazendo rituais e usando muitas vezes a palavra, texto bíblico, deturpando algumas práticas religiosas para encobrir uma injustiça. Nós temos que tomar cuidado em relação a isso, e quando for fazer ou ter uma questão do jejum, tem que ser realmente com um objetivo bem específico de auto-humilhação e de uma verdadeira conversão a Deus, sem simulação, como nós vemos muitos teatros em nossos dias, né? Muitas vezes nos púlpitos, no nosso meio, pessoas tentando simular uma religiosidade. A Deus ninguém engana. O segundo item do terceiro tópico, o fruto da cobiça, é
o assassinato e a apropriação indevida. Porque nós vemos que Acabe, ele consentiu com o planejamento de Jezabel. Por quê? Para tirar benefícios pessoais. Acabe poderia tomar uma postura e dizer, não, eu não posso ter essa vinha, ele está certo porque ele está de acordo com a lei, e se contentar com a sua situação. Mas ele permitiu, ele foi condizente com o que estava acontecendo, foi cúmplice com o que estava acontecendo, não tomou nenhuma atitude. É isso que nós temos que tomar cuidado também, quando a liderança ele é condizente, não toma atitude, muitas vezes para tomar benefício pessoal, ou muitas vezes para não ter nenhum conflito entre uma determinada situação. Ele, como líder, ele tem que ter uma postura firme e justa. Nabote, então, é apedrejado e morto, 1 Reis 21:13, baseado nesse falso testemunho, nessa falsa acusação. E ele, então, é morto, e uma vez morto ele e a sua família, é feito a apropriação indébita, 1 Reis 21:16, quando Acabe, então, toma posse daquela vinha. Acabe pode dizer assim, agora eu tenho o que eu tanto desejava, agora eu estou feliz. Poderia dizer isso, talvez tenha dito, ou talvez tenha comemorado com Jezabel, a Bíblia não fala, eu estou aqui conjecturando, mas que sentimento que ele teve ao saber que aquilo lá agora era dele, Tolo, como diz a Bíblia, aquele que usa da injustiça, aquele que toma do inocente, é um tolo. A aplicação prática diz, quanto mal, o que eu coloco aqui para você refletir, é quanto mal contra inocentes tem sido feito por falso testemunho e com a utilização da religião. É uma boa questão para nós refletirmos um pouco nessa lição sobre isso também. Será que só existe lá fora da igreja? Na igreja também não existe um falso testemunho? A utilização da religião, de rituais para tirar vantagem? É algo para a gente refletir. Sinopse do tópico 3. A cobiça origina o falso testemunho, assassinato e apropriação indevida dos bens do outro. Lições bíblicas na página 50. É a sinopse, é uma citação do que está lá na revista, que está escrito aqui na revista. Estou colocando na íntegra aqui. Então, a cobiça originando um falso testemunho. Não quer dizer que sempre vai gerar isso, mas na lição ele gera um falso testemunho, um assassinato e uma apropriação indevida. O tópico 4, as consequências da cobiça. Então, quais foram as consequências? Então, nós vemos que de Deus nada se esconde. Nada se esconde. Então, nós vemos aí que vem o julgamento de Deus sobre Acabe. Em 1 Reis 21:17-18, diz assim, então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria, agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Ou seja, ele nem ainda tinha tomado posse. Deus, que tem o controle sobre tudo, sobre todas as coisas, ele já fala para o seu profeta e vai lá. Porque ele está para tomar posse da vinha que não era dele, por direito diante de Deus. Então saiba você que de Deus nada se esconde. Por mais que pareça que você está no controle, que tudo vai bem, está prosperando, não tem como perder a sua situação, a sua posição. Saiba que Deus, o Deus da justiça, o Deus que é justo, Ele está ciente, Ele conhece todas as coisas e conhece o que está no interior, no seu coração. Então você que é professor, você que está me ouvindo, olhe lá dentro do seu coração. Analise para verificar se você também não está numa condição semelhante a Acabe. Se tiver, é momento de pedir perdão diante de Deus e reparar aquilo que você fez. E você que é professor, poderá explorar isso na sala de aula, porque é possível que tenha pessoas que estejam nessa mesma situação. Essa palavra não veio vazia. É possível que pessoas possam ser transformadas por essa palavra. E aqui Deus anuncia então a sentença como consequência. 1 Reis 21:19-20 diz assim, diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente, dizendo Deus, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. E Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Então nós vemos que como consequência veio aqui
a sentença de Deus sobre Acabe, porque ele fez algo injusto, tomou algo que não era dele, pensando que Deus não estava vendo, não estava no controle. E Deus usa o seu servo, o profeta, para chamar a atenção de Acabe e dar a ele a sentença. Nós vemos aqui então uma aplicação prática que eu deixo para vocês. Deus continua no controle da história e do mundo. Deus continua no controle, meu irmão, minha irmã. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da história. Ele está no controle. Por mais que pareça que Deus tenha dado liberdade para o ser humano agir, no momento de Deus ele entra com a sua providência. E nós vemos também que Deus concede misericórdia ao que se arrepende. 1 Reis 21, 27 a 29. Nós vemos que o texto diz assim: quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes. Quando ouviu a palavra de Elias, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias dizendo: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Quando ele fala, então, da sua sentença, das coisas que haveriam acontecer. E então Deus aqui tem uma misericórdia, uso de misericórdia com Acabe. Mas então está tudo resolvido? Tem o perdão? Está resolvido? Não. O perdão não retira as consequências do pecado. 1 Reis 22, 29 a 40 e 2 Reis 1 e 17, nós vemos como foi que sucedeu. Acabe veio a falecer quando ele guerreou junto com o rei de Judá contra a Síria. E ele então, mais uma vez, tenta disfarçar entre os soldados, não vestindo vestes reais, para lutar e não ser perseguido ou ser morto pelo inimigo. Aí nós vemos que um soldado que atira uma flecha ao esmo, de repente a flecha vem e fere, ultrapassando a armadura de Acabe no meio de todos os povos comuns, e ele então vem a falecer depois de um tempo, quando o sangue esvai também sobre o carro da batalha, e por fim, quando é levado para lavar o carro da batalha, nós vemos que os cachorros foram lá e lamberam o sangue de Acabe, para cumprir a palavra que fora dito pelo profeta Elias. Então, os erros, as falhas têm as suas consequências e têm que ser assumidos. Então, pessoas muitas vezes questionam: mas Deus não me perdoou? Perdoou, mas vem as consequências. Depois vem Acasias, né? Que é filho de Acabe, que acaba reinando, mas ele cai da sacada do seu quarto, fica doente e acaba morrendo. Tem todo um desenrolar aqui, você pode ler em 2 Reis 1, 1 a 17, vai estar no slide aqui também para você aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, aplicação prática: reconheça as consequências de suas falhas e se renda incondicionalmente a Deus. É o que eu coloco aqui como uma reflexão, né, para você que está me ouvindo, para você que é professor e para explorar na sua classe de escola dominical. Então, a sinopse do tópico 4 diz assim: na cobiça que dominou Acabe, vemos o julgamento divino e também arrependimento e morte, na página de número 51. Então, vemos o julgamento de Deus, de certa forma um arrependimento, mas nós vemos que o seu procedimento ainda era irregular e ele vem a falecer também como consequência. Então, considerações finais da lição. Nesse episódio da vinha de Nabote, podemos ver que a cobiça pode conduzir as pessoas à conduta injusta e animalesca. Eu coloco a palavra aqui, animalesca, por causa do comportamento aqui de Acabe. E nós vemos que nos nossos dias, muitas vezes, pessoas têm procedimentos semelhantes a também Acabe hoje, por causa da cobiça, por causa do ter, aquele desejo desenfreado, que nós vemos que influencia muito hoje também a teologia, né? Muitas igrejas explorando isso, até na nossa denominação, muitas vezes mensagem, pessoas explorando essa questão das pessoas que elas desejam muito ter, e muitas vezes usam a teologia para dar esse produto que eles querem. Então essa cobiça pode conduzir as pessoas a condutas injustas, e eu coloco aqui minhas palavras, animalescas. Muitos inocentes sofrem na mão de injustos, às vezes, até em nome da religião. Então nós vemos muitas pessoas que andam sofrendo, que sofrem, muitas pessoas que são perseguidas, são tratadas injustamente, as pessoas que têm o poder, usam desse poder para pisar nas pessoas, para humilhar as pessoas, né? Por causa da sua liderança, do poder que está na sua mão. Mas Deus é o Deus dos oprimidos, como nós vemos, e Ele continua no controle de tudo e de todos. No momento de Deus, Ele vem e toma a causa do inocente, a causa do oprimido, e julga o opressor, aquele que usa da injustiça, do falso testemunho e do seu poder injustamente.
Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, o faça compreender aqui esses comentários que eu tenho trazido para você que está me ouvindo, para você que é professor, para explorar um pouco mais de uma forma produtiva. Então você pode consultar esse vídeo, você já está vendo no YouTube ou no site www.adsãojosespinhais.com.br ou no site www.redemonamiga.com.br ou no meu blog www.natalinodasneves.blogspot.com.br e lá você vai encontrar os vídeos e também o slide. Então eu sugiro que você baixe o slide e, mais uma vez, escute o vídeo acompanhando o slide para que você possa fixar bem o que aqui foi comentado. Quero agradecer a participação de várias pessoas que têm participado, fazendo seu comentário, suas sugestões no próprio canal. Eu incentivo você a fazer isso, incentivo você a se cadastrar nos sites, se cadastrar no meu blog como seguidor e receba de antemão os vídeos que estão sendo postados. Que Deus continue abençoando você, que você tenha uma boa semana, uma boa aula da Escola Dominical e que seja muito feliz. Muito obrigado pela sua atenção.